Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje às 19 horas, último jogo do Fogão na fase de grupos da Libertadores, contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. O Glorioso já está classificado para as oitavas de final, assim como o adversário de mais tarde. O Júnior tem 9 pontos e um saldo melhor que o Botafogo, que também tem 9 pontos. Por isso, o Fogão precisa vencer para terminar como primeiro do grupo D na competição internacional. Há possibilidades para isso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, algumas estratégias que o Botafogo poderá utilizar para surpreender o Júnior em Barranquilla e alguns cuidados que o Fogão precisará ter para não voltar derrotado da Colômbia. Pois é, galera, ontem o GE soltou uma provável escalação, eu também trouxe aqui ideias de escalação, vamos falar sobre encaixes, sobre como o Botafogo pode também encontrar um caminho dentro de campo dependendo de cada escalação possível. Vamos pensar em pelo menos 3 formações para o Botafogo no jogo de mais tarde. O GE trouxe na provável escalação o goleiro John, na lateral direita o Damian Soares, na zaga Alter e Bastos e na lateral esquerda o Hugo. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas, Tietê. Na zona ofensiva, Luiz Henrique, Tiquinho Soares como provável titular no ataque. Eu não pensava dessa forma. O GE traz o Tiquinho no time provável para iniciar a partida. E pelo lado esquerdo, o Júnior Santos, ou o Júnior Santos pode atuar como segundo atacante, já vou falar sobre isso. Entre parênteses, lá no GE, ao lado do Tietê, o Romero, podendo entrar também no meio-campo. Então, segundo o GE, provável escalação: John, Damian, Walter, Bastos e Hugo. Gregory, Marlon, Tietê ou Romero, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Eu tinha pensado aqui, galera, num time em 2 linhas de 4 com o Romero um pouco mais adiantado, sendo este atrás do Júnior Santos como centroavante. Os 2 laterais, 2 zagueiros. Luiz Henrique, por dentro no meio-campo, Gregory, Marlon, na esquerda o Tietê, Romero um pouco mais adiantado e à frente dele o Júnior Santos. Tinha falado também sobre um 4-3-3, com o Hugo espetado pelo lado esquerdo, o Segovia na lateral, mas o Segovia não vem jogando. Esta formação é mais difícil realmente, com o John no gol, o Damian, Alter, Bastos e Segovia. No meio-campo, o Gregory com o Marlon e o Tietê, Luiz Henrique, o Júnior Santos e o Hugo. Isso não deve acontecer. Eu trouxe aqui para um debate salutar, tanto no vídeo de ontem mais cedo, quanto na live também na redação do Bandeira. Vou repetir a escalação do GE e vou me basear nela, porque é difícil fazer um 4-3-3 com o Júnior Santos aberto pela esquerda. Não creio que ele caia muito bem por ali, e ele está vivendo uma grande fase. O GE pensa em 2 laterais, 2 zagueiros. No meio-campo, Gregory, Marlon e Tietê ou Romero, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Dá para fazer 4-4-2 também com essas peças, em 2 linhas de 4, inicialmente. 2 laterais, 2 zagueiros, Luiz Henrique, Gregory, Marlon e Tietê, Júnior Santos e Tiquinho. Temos o Júnior Santos como segundo atacante e o Tiquinho Soares como centroavante. É um 4-4-2. Para o segundo tempo você tem o Romero, você tem o Yarlen, você tem o Fabiano, um garoto, Patrick de Paula, Cauê. Há outras peças com qualidade para que possam entrar e contribuir com o Botafogo lá na Colômbia. Mas seria essa ideia de 4-4-2. Só que o técnico Arthur Jorge também gosta daquele 4-4-2 tradicional. E contra o Fortaleza nós tivemos o Romero como esse meia ao lado do Tietê. Tivemos 2 meias por dentro. O Botafogo tem, então, a possibilidade de repetir um 4-4-2 com quadrado no meio hoje. 2 laterais, 2 zagueiros. Gregory, Marlon, Tietê e Romero ou Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. O Luiz Henrique vindo para o meio, o técnico já fez isso, ou o Romero começando também no meio-campo. E aí, quando o Júnior Barranquilla descer pelos lados, quem faz a cobertura dos laterais geralmente são os volantes. São várias formações que o Botafogo pode ter hoje. E pode variar.
já variou dentro dos jogos do 4-3-3 para o 4-4-2, pode variar do 4-4-2 em duas linhas de 4 para o 4-4-2 com quadrado no meio-campo. Isso pode acontecer. Beleza, Fabinho, independentemente da formação do Botafogo, quais os pontos fortes na zona ofensiva por parte do Júnior Barranquilla e as brechas defensivas do adversário de mais tarde? Vamos começar falando a respeito da zona ofensiva do adversário. Eles têm qualidade. O Cantillo começa a construção, dá passes verticais, ele que é um volante móvel, tem qualidade para observar a movimentação na zona ofensiva. E quem se movimenta na zona ofensiva do Júnior Barranquilla? O Chara, muitas vezes por dentro, em alguns momentos por um dos lados do campo, ele que já jogou aqui no Atlético Mineiro. O Enamorado pelo lado direito do ataque deles, muito chato, leva perigo. Caicedo pelo lado esquerdo, geralmente. E o Baca, centroavante experiente, qualificado, muito chato. Então o Cantillo costuma iniciar construções, vez ou outra ele dá passes longos para um dos pontas, para pegar no 1 contra 1 com um dos laterais, ou então até mesmo para o próprio Baca, tentando uma infiltração entre dois zagueiros, ou um zagueiro e um lateral. Atenção à construção por parte do Cantillo. Só que o Chara fica se movimentando o tempo inteiro, vai ter que ser muito bem vigiado pelos nossos volantes, pelos nossos meio-campistas, se cair do lado, pelo nosso extremo, pelo nosso lateral, Enamorado pela direita, Caicedo pela esquerda também, muito chatos, e como eu disse, o Baca incomoda bastante e tem muita presença diária. O que a equipe colombiana vem fazendo também, observei em 2 jogos contra o Deportivo Pereira, lá da Colômbia, contra o Bucaramanga, o Júnior Barranquilla venceu no último final de semana por 1-0 também lá na Colômbia. Eles vêm tentando trocar passes por dentro. A equipe colombiana vem trabalhando também com passes por dentro. Em vários momentos, escondendo a intenção, ameaçando dar um passe para um lado, dando passe para dentro. Em alguns momentos, o próprio Baca sai para fazer o pivô, prepara para alguém finalizar. Estão chutando muito da entrada da área. A equipe do Júnior Barranquilla está finalizando muito da entrada da área. Então, o Botafogo, além de ter que ter cuidado com Caicedo por um lado, com o Enamorado por outro lado, tem que ficar atento à movimentação e presença diária do Baca e a essas finalizações da entrada da área. Vou repetir, eles estão chutando muito da entrada da área. Atenção, Botafogo, bloqueio total à frente da área do John. Isso vai ser muito importante. Não vejo hoje o Júnior Barranquilla levando tanto perigo com a bola aérea, o Júnior Barranquilla levando tanto perigo também com 1 contra 1 por dentro. Tem 1 contra 1 pelos lados, mas por dentro eles buscam tabelas e finalizações de média distância e ali naquela meia-lua da grande área. Só que eles têm muitos problemas. Vem jogando no 4-2-3-1 o Júnior Barranquilla e o Botafogo, quando joga no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, marca em 2 linhas de 4, com 2 homens mais adiantados. O Júnior também. Eles marcam em 2 linhas de 4, só que eles estão com um problema gravíssimo entre as 2 linhas. Não estão conseguindo encaixar a marcação entre a primeira e a segunda linha. Então os adversários estão conseguindo transitar por dentro, buscando espaços e passes entre 2 zagueiros, entre um zagueiro e um lateral, naquele funil que eu comento aqui no canal Fabiano Bandeira, passes bons em profundidade para alguém chegar dando um passe para trás, nem cruzando desesperadamente com o lateral deles, acompanhando, não, com liberdade mesmo. Por exemplo, essa bola entrando no Júnior Santos ou no Damian Soares. Damian Soares passando pelo lado direito, ele que dá aqueles bons passes por baixo para trás. Isso poderá acontecer, porque a equipe do Júnior Barranquilla está com muitos problemas na marcação. Então, o Botafogo, querendo construir, vai ter oportunidade. Aqui eu penso que o técnico Arthur Jorge pode optar pelo tal 4-4-2 noventista, aquele quadrado no meio-campo com o Romero ao lado do Tietê ou o Luiz Henrique ao lado do Tietê, porque a equipe adversária dá espaços por ali. Então o Botafogo vai poder tabelar com Tietê, com Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Júnior Santos, naquela região do campo, entre 2 linhas, por dentro. E com criatividade e qualidade, o Botafogo poderá entrar na área do Júnior Barranquilla para fazer gol ou gols. Só que eu vinha dizendo ontem, é um desenho que demora um pouco mais, os jogadores ainda estão absorvendo, porque quando o Botafogo perde a bola ainda tem que haver aquele entendimento de quem faz a cobertura, principalmente pelos lados do campo, os volantes precisam estar atentos.
Os meias têm que saber por onde vão recompor. Então é muita coisa para que os jogadores absorvam em pouco tempo. Eu jogaria com duas linhas de 4-4-2 mesmo com a bola, o 4-4-2 atual, com Júnior Santos e o Tiquinho lá na frente, se o Tiquinho for titular, e o Tietê aberto pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, por dentro, Gregory e Marlon Freitas. Porque se o Botafogo perder a bola, o Tietê faz a recomposição pelo lado do Hugo. Provavelmente o enamorado vai cair ao lado do Hugo. Então é muito importante que o Tietê esteja naquela dinâmica de marcação e recomposição pelo lado esquerdo do campo. Mas a escalação só em cima da hora mesmo, galera, então vamos saber como o Botafogo poderá atuar. Eu vou falar muito mais na redação do Bandeira ao vivo hoje, pré-jogo, às 15h30. Quero fazer aqui uma retificação. Ontem eu falei que o Botafogo voltaria da Colômbia e iria para São Paulo enfrentar o Corinthians, e é verdade, e depois eu disse que o Fogão viajaria logo para o Rio de Janeiro, porque na terça-feira teria o Fluminense. Não, felizmente não. O Botafogo enfrenta hoje o Júnior Barranquilla, no sábado enfrenta o Corinthians em São Paulo, na volta do Campeonato Brasileiro, então 10 dias para descanso, treinamento, preparação. Só terá jogo contra o Fluminense 11 de junho, 10 dias depois do jogo contra o Corinthians, e aí sim no estádio Newton Santos, uma terça-feira às 20 horas. E o Botafogo ainda pode definir com o Grêmio a troca de mandos, já que a CBF liberou para os clubes gaúchos. Então tem um jogo marcado contra o Grêmio para o dia 16 de junho em Caxias do Sul, e essa partida poderá ser no Newton Santos, dia 16, com o Botafogo no segundo turno, viajando para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Se o Botafogo jogar no dia 16 contra o Grêmio no Newton Santos, sequência no Rio de Janeiro. Joga contra o Corinthians, 10 dias de pausa, joga contra o Fluminense, aí dia 16 joga contra o Grêmio e a partida seguinte contra o Atlético Paranaense, também pelo Brasileirão no Newton Santos. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito. Nós passamos dos 50 mil inscritos, isso me emociona, é muita luta, muita vontade empregada aqui no canal Fabiano Bandeira, muito estudo, e eu estou muito feliz com essa marca. Eu quero chegar aos 100 mil inscritos, quero passar, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante, é o colossal alvinegro de General Severiano e do estádio Newton Santos. Mas muito obrigado, passamos dos 50 mil inscritos ontem ao vivo, durante a redação do Bandeira. E hoje às 15h30, todo mundo aqui na redação do Bandeira ao vivo, pré-jogo. Peço, se inscreva por aqui se não for inscrito. Vamos passar dos 60 mil em breve. Mentalidade vencedora. Comemora e não para. Vamos para cima. Então se inscreva por aqui. Se já é inscrito, traga novos inscritos. Pode falar, que aqui tem muita análise tática, opinião, informação e mais. Depois, galera, vamos muito além, pois o glorioso é gigante. O like é fundamental para o crescimento do canal. Portanto, deixa o seu like por aqui também. O YouTube, assim, entende que você gosta dos conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira e distribui para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, reiterando a live da tarde garantida às 15h30. Redação do Bandeira ao vivo hoje, pré-jogo. Estamos muito juntos. Muito obrigado por tudo. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui!